Eu penso que precisamos refletir sobre isso. E quando nós refletimos sobre isso, a gente chega à conclusão que nós precisamos tomar novas posições com respeito a Deus no dia a dia. Creio que nós, como seres humanos, criados à imagem de Deus, nós somos ingratos muitas vezes, porque nós esquecemos realmente o verdadeiro sentido do Natal. E nós somos desafiados nesta noite a pensar sobre isto. Jesus nasceu em Belém. Jesus nasceu, a luz veio ao mundo. E as pessoas hoje, muitos numa noite como hoje, estão pensando em tudo, já se programaram, e que não é errado você se programar, não é errado você ter o seu momento familiar, não é errado nada disso, não estou dizendo isso. Mas muitas vezes o verdadeiro sentido do Natal fica esquecido. E a igreja do Senhor nesta noite, nós somos levados a refletir sobre isso, do verdadeiro sentido do Natal. Eu quero convidar você a fazer isso nesta noite. E quando refletimos sobre o verdadeiro Natal, o que resta em nós é palavra de louvor, de adoração, de honrar a Deus, de ser grato a Deus por aquilo que Ele tem dado. Porque realmente um menino nos nasceu, diz Isaías 9, que cantamos. O menino vos nasceu, um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros. Não está dizendo que estará, está. Deus é Deus desde a eternidade. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu quero convidar você, meu querido, a pensar nisso nesta noite, e que haja um louvor em nossos corações. Você que está na sua casa, está nos acompanhando, não sei como está o teu coração, mas nós somos chamados hoje a lembrar que um menino nasceu, o príncipe da paz nasceu, Jesus. Esse é o sentido do Natal. Convido você a abrir a Bíblia comigo em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, do verso 1 ao verso 14, principalmente o 14. Lucas capítulo 2, do 1 ao 14. Gostaria que você... Quero destacar aqui o verso 10, tá? Mas nós vamos ler esses 14 versos, mas eu quero destacar o verso 10. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo e era dela ter a criança.
Então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Enfaixou o menino, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Pensa nisso, querido, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante a vigília da noite, e o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo lhe disse: não tenham medo, eis aqui para lhe trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, nos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, deitado em manjedoura. De repente, apareceu o anjo, com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Verso 14: não temas, porque eis que vos trago uma nova de grande alegria. Eu quero meditar um pouquinho nesta noite, rapidamente, sobre as boas notícias de Belém, sobre as novas de Belém. As novas de Belém. Eis que vos trago nova de grande alegria. Ou eis que vos trago uma boa notícia, que será de grande alegria. Louvado seja Deus, porque hoje nós podemos exaltar o nosso Deus, podemos glorificar o nosso Deus, porque a promessa se cumpriu. Jesus veio a este mundo cumprindo a santa palavra do Senhor com respeito a nós. Hoje em dia, nos dias que temos vivido, estamos vivendo um fim de ano diferente. Esta é a verdade. Vivemos um fim de ano diferente. Interessante que todos os finais de ano existe realmente uma movimentação de todos os lados. Esses dias são dias de programações, são dias de festas. Porém, no meio dessa agitação toda, nós estamos vivendo um ano diferente da história. Por que diferente? Porque existe, na verdade, uma preocupação ao nosso redor. As pessoas, nós estamos preocupados. Existe uma pandemia que está assolando o planeta. E no meio desta pandemia também existe uma certa agitação, ainda que com receio. Mas quando a gente olha para o movimento das ruas, a gente entende que nem tanto. As pessoas estão se programando. Mas que nós estamos vivendo um fim de ano atípico, estamos. Está diferente. Temos esse ano 2020, ele ficou marcado, vai ficar marcado na história. Em plenos véspera de Natal, quando a gente olha para as pessoas, aqui na igreja, por exemplo, todos de máscara, que é necessário. Mas isto mostra que existe uma tensão no ar. Isto mostra que existe uma preocupação no ar. E mesmo no meio desta pandemia toda, cada um se programa, cada família se programa
como acha melhor. Então existe uma agitação ainda. Com tudo isso que temos falado, com toda a pandemia que temos vivido, ainda existe uma agitação. Por quê? Porque o final do ano, porque é Natal, porque as pessoas se movimentam, as pessoas se preocupam, e é presentes, são ceias e tantas coisas. Tudo isso é bom, alegra o nosso coração, embora não é o sentido principal do Natal, mas existe um contexto desta forma. Então existe sim uma agitação, mas que também existe uma ameaça real. Estamos vivendo um ano diferente em nossos dias. No texto que nós lemos aqui, existia uma agitação na cidade de Belém. As pessoas estavam agitadas. O texto que lemos diz aqui que o imperador César Augusto colocou um decreto convocando toda a população para se alistar-se, cada um à sua própria cidade. E os romanos, eles dominavam, eles governavam. E existe então esse domínio deles. Então César Augusto colocou esse decreto para que as pessoas fossem se alistar. E esse alistamento era uma maneira de Roma controlar questão de arrecadações e tantas coisas. O fato é que existia uma ordem para ser cumprida e cada um se movimentava, cada um foi à sua própria cidade. A Bíblia diz que José também, em obediência, em cumprimento a esta ordem, diz a Bíblia que José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, para uma pequena cidade chamada Belém, para alistar-se juntamente com a sua esposa, porque ele era da família de Davi, da linhagem de Davi, para cumprir a palavra. Então ele subiu e foi ali para alistar-se com sua esposa, que estava grávida. É interessante que uma cidade agitada, uma cidade cheia de programações, as hospedarias da época, os hotéis da época estavam lotados. O texto da Bíblia diz no finalzinho que, completados os dias, ela deu à luz a um filho. Os envolveram em um pano, em faixas, e o colocaram num berço, num hotel, numa hospedaria. Não, colocaram numa estrebaria, deitaram numa manjedoura. Creio que era uma manjedoura bem mais rude que aquela que está lá no fundo, lá, né, Creuza? Colocaram ali um bebezinho lá na manjedoura, lá no fundo. Hospedaria estavam lotadas. E quando eu olho para esse texto, eu imagino hospedaria lotada, corações vazios. Tão grande dia de movimentação, a cidade de Belém estava lotada, as hospedarias estavam lotadas, não havia lugar para nada. Que situação difícil para um casal, imagine que situação que eles chegaram. Uma cidade, ela presta a dar à luz, não havia lugar, não havia como. Hoje, quando se nasce uma criança cercada de cuidados, e é preciso. Mas ali Maria, uma mulher de Deus, juntamente com José, tiveram aqui aquela experiência, sem um lugar para ela dar à luz, mas Deus estava cuidando desde o princípio de todas essas coisas. E naquele lugar, embora as hospedarias estavam lotadas, porém o estábulo, a estrebaria foi receptível. Eu quero dizer, queridos, com isto,
de que muitas vezes os nossos corações estão lotados de tantas coisas. Quantas coisas nossos corações estão amarrotados nesta noite. Quantas pessoas estão de coração amarrotado de tantas coisas. Mas o que é necessário para ocupar o nosso coração é Jesus Cristo. Mas ali naquele lugar as pessoas não se lembravam mais nem das profecias. Jesus estava prestes a nascer. Sabe o que quer dizer isso? Jesus, os profetas já gritavam isso lá no Velho Testamento. Os profetas já gritavam aos quatro cantos que Jesus haveria de nascer. Jesus está prestes a nascer ali, mas ninguém se lembrava mais. Como diziam as profecias, ninguém se lembrava. As hospedarias estavam lotadas, mas alguém então ofereceu ali um estábulo. E ali cumpriu-se a palavra. Olha o que os profetas diziam. Miqueias 5:2. E tu, Belém, Efrata, pequenos demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia dos dias da eternidade. É a profecia do profeta Miqueias, dizendo que Jesus nasceria em Belém. E assim cumpriu esta palavra. Jesus nasceu. E quando falamos, lemos sobre o nascimento de Jesus, a gente olha para a Bíblia e ficamos em nosso coração regozija, porque Jesus nasceu, a salvação veio a este mundo. Jesus, nossa salvação, nasceu em Belém, veio por causa do amor de Deus por cada um de nós. Jesus, o nascimento de Jesus, querido, ele não foi simplesmente um acaso. O nascimento de Jesus, ele foi planejado por Deus. Jesus não nasceu de maneira casual. Jesus, o nascimento de Cristo, foi planejado na eternidade por Deus. Lá no Gênesis já fala de Jesus. Lá na queda, já havia ali Deus dizendo que iria nascer alguém que iria esmagar a cabeça da serpente, a semente da mulher. Jesus já fala ali no Gênesis. E depois os profetas gritavam, Miqueias, Isaías 9 que cantamos, Isaías 740 anos mais ou menos antes, Isaías já estava falando. Miqueias também, falando que haveria de nascer alguém em Belém. Então vemos aqui que a palavra se cumpriu. Jesus, nossa salvação, nasceu. E realmente tudo foi planejado por Deus, por amor a nós. Hoje, em nossos dias, muitos estão comemorando o Natal, mas de maneira errada. Estão comemorando o Natal das luzes, o Natal dos comes e bebes apenas, o Natal dos presentes. Mas quando se fala em Natal, nascimento, nós temos que lembrar o maior presente que nós recebemos, que foi Jesus Cristo vindo a este mundo. Jesus veio por você, querido. Jesus veio por nós. Louvado seja Deus por isso. As hospedarias estavam lotadas. As hospedarias dos homens estavam lotadas por muitas coisas. Por isso não há lugar. E hoje é a mesma maneira. Muitas vezes o aniversariante, que é Jesus Cristo, fica do lado de fora. Mas nós precisamos retomar isso a cada dia na nossa vida. Não só hoje, querido. Não precisamos ou não podemos falar do nascimento de Jesus só hoje. É todos os dias,
como foi falado aqui, Jesus nasce nos corações, Jesus salva hoje, Jesus dá sentido à vida hoje, Jesus é a luz, foi luz e é luz e será luz em nossos corações. Sem Jesus não há sentido da vida, sem Jesus não há sentido. Então Jesus Cristo, Ele é o sentido do verdadeiro Natal. Esta é a realidade. Somos chamados hoje então a comemorar o verdadeiro Natal, que é Cristo Jesus. Quero repetir algo para você nesta noite. O nascimento de Jesus não foi casual. Como diz o pastor Hernandes, ele diz isso em um dos seus comentários. O nascimento de Jesus não foi casual, e nem a sua morte um acidente. Verdade. O nascimento de Jesus não foi uma casualidade, e também a sua morte na cruz não foi um acidente. Tudo foi planejado na eternidade por amor a você. Amém, querido? Tudo foi planejado. Jesus veio ao mundo por amor a nós. Ele veio para colocar a nossa vida no verdadeiro lugar. Ele veio para nos dar a vida. Ele veio para nos reconciliar com Ele mesmo. Isso é tremendo. Tudo foi planejado na eternidade por Deus, por amor a nós, por amor a você. Qual é o sentido do verdadeiro Natal para você? Para você que está aqui, ou para você que está distante, onde quer que você esteja, qual é o sentido do Natal? Nós somos chamados nesta noite a pensar sobre isto, a refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal. Vamos pensar sobre isso. Primeiramente, honrando a Deus sobre todas as coisas, agradecendo a Deus sobre todas as coisas, honrar o nosso Deus. Isso que é o mais importante. 25 de dezembro é só uma data que as pessoas colocaram. Nós não sabemos a data exata do nascimento de Jesus. Não foi 25 de dezembro. É só uma data colocada por muitos motivos, talvez por interesse variados. Mas o grande lembrete que nós temos nesta noite, o que vem para nós nesta noite, é que nós temos que comemorar, sim, comemorar o acontecimento que mudou a nossa história. É isso. O grande acontecimento, qual foi? É o nascimento de Jesus Cristo. Realmente, Natal não é comida, não é bebida, não é presentes, não é festa. Isso é bom, pode ser feito, é importante que se faça, está tudo certo. Está tudo certo. É importante. Mas muitas vezes, realmente, o sentido do Natal, que é Jesus, o sentido do Natal, que é Jesus encarnado, que é o Verbo se fazendo carne, habitando entre nós, muitas vezes fica esquecido. Quando falamos de Natal, temos que pensar nisso. O Verbo encarnado, o Verbo se fazendo carne e habitando entre nós, cheio de graça e de verdade, por amor a nós. Louvado seja Deus por isto. Que maravilha pensar sobre isto, esta realidade. Então somos chamados a celebrar o maior acontecimento que mudou a nossa história, de trevas para a luz. É isso. Jesus, quando veio, Ele mudou a nossa história, das trevas para a luz. Porque Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz. E nós, quando pregamos a palavra, nós temos que também ser luz do mundo. As pessoas aí fora precisam de luz.
Parece algo incoerente numa noite de Natal onde só tem luzes. Que bonito, muito bonito por sinal. Cidade de Andradas está bem enfeitada, está bem bonita. Mas no meio de tantas luzes, há corações que estão em trevas. Há pessoas que estão em trevas, porque não conhecem a verdadeira luz que é Jesus. Então cabe a nós como igreja proclamar, pregar esta palavra e dizer que Jesus Cristo, Ele é a luz do mundo. E quem anda nele, quem está nele não anda em trevas, porque Jesus é luz. Este é o verdadeiro sentido do Natal. Então nós somos chamados a comemorar realmente o acontecimento que mudou a nossa história. O nascimento de Jesus, ele trouxe alegria para todos os povos. O Natal é uma boa nova de salvação, é uma boa nova que ilumina os nossos caminhos, é uma boa nova de esperança. Jesus nasceu, ele trouxe esperança para nós, para os povos. Jesus não pode ficar de fora. As novas de Belém nos ensina que a finalidade do nascimento de Jesus foi por amor. As novas de Belém, as boas notícias de Belém, foi por amor a você. Você pode se sentir amado por Deus nesta noite. Com todas as questões que você tem vivido, com todos os problemas que você tem vivido, com todos os teus medos, com todos os nossos medos, com toda a agitação que temos vivido, com todas as questões que nos cercam de todos os lados. Mas Jesus, Ele veio para nos trazer alegria, apesar de tantas coisas, nos dar esperança. Jesus, Ele é a nossa esperança. Ele é a esperança para o desesperado. Quem não tem Jesus, vive desesperado. Quem tem Jesus, traz dentro de si a paz, a alegria. Quem recebe Jesus, recebe esperança, recebe vida. Isso é maravilhoso demais, meu querido. Então as novas de Belém nos ensinam que Jesus nasceu, veio por amor. Porque Deus amou o mundo. João 3,16. Está lá. Não foi casual. Não foi. Jesus não nasceu de maneira casual. Ele veio por amor. Então nós somos chamados nesta noite a desfrutar deste amor. Você que esteja nesta noite pensando sobre isso. As novas de Belém, as boas notícias de Belém também nos mostra esta realidade que mudou a nossa história. As novas de Belém nos mostra o menino na manjedoura. Sim, é verdade. Foi isso que o anjo disse aos pastores: eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje na cidade de Davi vos nasceu quem? O Salvador, que é Cristo Jesus. Isto servirá de sinal. Vocês vão achar o menino deitado, envolto em faixa, deitado numa manjedoura. Então o anjo disse que ele estava numa manjedoura. E nós sabemos, pelo registro das Escrituras, que Jesus, ele foi realmente, quando nasceu, colocado numa manjedoura. A manjedoura era onde os animais comiam. A manjedoura ela era de madeira, onde os animais comiam. Foi ali arrumado e ali Jesus nasceu. Ali ele foi colocado quando nasceu. Manjedoura, um aparelhado de madeira, um coxo, como você bem quer imaginar aí. Na verdade, a manjedoura era exatamente isto. Para nós aqui é como se fosse um coxo onde os animais comiam. Está ali o capim, onde eles comiam. Foi ali que foi colocado Jesus. E quando a gente lembra da manjedoura, quando nós mencionamos a manjedoura, nós também podemos lembrar que a cruz também ela tem
o seu lugar em conjunto com a manjedoura. Jesus nasceu, Jesus morreu pelos nossos pecados. Louvado seja Deus por isso. Manjedoura e cruz não dá para ficar de fora, querido. Não dá. Jesus nasceu. Jesus nasceu. É uma realidade que mudou a nossa história. Também Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados. Louvado seja Deus por isto. Então manjedoura e cruz se completam. Manjedoura e cruz aponta para o amor de Deus, aponta para a graça de Deus que nos trouxe tão grande salvação. Quando pensamos em manjedoura, pensamos em presente de Deus. Quando pensamos na cruz, vemos o plano de Deus totalmente consumado de redenção, de salvação para cada um de nós. Manjedoura, presente de Deus. Cruz, obra consumada por amor a nós. Que neste Natal, que nesta noite, nós possamos comemorar o verdadeiro sentido do Natal. Que Deus possa nos abençoar, que Deus te abençoe, querido, poderosamente, que Deus fale ao seu coração. Como já dissemos agora há pouco, esse ano foi um ano muito difícil, está sendo um ano difícil. Na verdade, nós não sabemos, como alguém já disse hoje, estava ouvindo alguém dizer que na verdade ninguém sabe nada, né, do que vai acontecer. Existe uma desconfiança muito grande como que vai ser o próximo ano, por causa da pandemia que eu estou dizendo. A gente vê o noticiário, vê aí as cidades fechando, os comércios fechando por aí, se fala em tantas coisas, fala em segunda onda, em terceira onda. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus está no controle de todas as coisas. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. No meio de tudo isso, todas essas questões que fogem à nossa compreensão, que causam espanto em nossos corações, mas a grande notícia é que Jesus nasceu, que Jesus veio a este mundo, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou para a nossa justificação, que Ele está presente entre nós, e um dia Ele vem para buscar a sua igreja. Enquanto isso não acontece, vamos vivendo a nossa vida para o louvor da glória de Deus, orando, consagrando a nossa vida como igreja militante, indo em frente, caminhando em direção a Canaã celeste, pregando e vivendo a palavra de Deus. É isso que cabe a nós. Então que você esteja, vamos estar consagrando as nossas vidas, vamos estar colocando as nossas vidas no altar do Senhor dia a dia. O ano 2021 está aí batendo na porta, rapidinho, né? Já que ele está chegando aí, mais uma semaninha e ele chega. Mas existe uma ameaça no ar. Existem umas questões que nos aborrecem. Existe uma desconfiança nas pessoas com respeito a essa pandemia. Existe. Ninguém vai fingir que não existe. Existe. Mas também existe algo muito mais poderoso do que isto, que é realmente todas as coisas rigorosamente nas mãos do Senhor nosso Deus. A igreja está nas mãos de Deus. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele jamais vai desamparar a sua igreja, em nome de Jesus. Então o ano que vem está chegando. Eu tenho certeza que Deus está no controle e vai ser bênção esse ano. Deus nos deu este privilégio de estar aqui num templo novo, né? Pela graça de Deus, mas ainda tem almas para serem ganhas. Temos muitas almas para serem ganhas. Então vamos fazer nossa parte como igreja, pregando e vivendo a palavra.
e fazendo as pessoas lembrar que Jesus ainda nasce nos corações hoje também. Não é só dia 24 de dezembro, 25 de dezembro, tem que lembrar disso não. É todos os dias Jesus está nascendo nos corações. Cabe a nós pregar esta palavra em nome de Jesus. Amém, querido?